Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco a história do nosso projeto e espero que de alguma maneira isso possa servir para inspirar vocês a abraçarem uma causa que vocês acreditam, assim como a gente fez e começou lá em 2010. Antes de começar a falar da primeira chance, acho que valeria a pena fazer uma provocação para vocês e aí eu vou pedir com licença para usar o exemplo do Guilherme, dos R$ 10. A provocação é a seguinte: vocês sabiam e vocês acreditam que com R$ 10 por dia você consegue mudar a vida de um jovem, tirar ele de uma favela e colocar numa melhor escola de engenharia do Brasil? É meio esse o mote do nosso projeto e espero que, contando a história, vocês acreditem e possam fazer algo parecido. Para começar, acho que era importante dizer como é que surgiu a ideia da primeira chance. Então, a primeira chance surgiu a partir de uma constatação que a gente tinha a respeito de alguns ciclos sociais que tendem a aprisionar as pessoas em determinados segmentos sociais que elas estão. Então, todo mundo vai concordar, acho, com isso, mas que aqui no Brasil, o estudante de baixa renda, de uma família de baixa renda, ele tende a ir para uma escola que não é boa, e aí ele tende a não acessar uma faculdade de ponta, por consequência, ele não vai ter um bom emprego e o filho dele vai estudar na escola pública de novo. Então, existe um ciclo que tende a aprisionar essa geração aí. Da mesma forma, esse ciclo também beneficia as pessoas que nascerem em uma família de boa renda, que ele vai para uma escola de ponta, a partir daí ele vai ter acesso a uma educação de qualidade, que vai levar ele, em tese, a uma universidade boa, e aí, por consequência, bons empregos, e o filho dele vai também estudar na escola particular. Então, olhando, é difícil você encontrar, e é muito pontual quando acontece, de uma pessoa migrar de um ciclo para o outro. E aí, a primeira chance, então, identificando esse padrão, o nosso objetivo era tentar agir, dando uma educação de qualidade, para ver se a gente conseguia quebrar esse ciclo. E aí, pega um estudante de baixa renda, dá educação de qualidade para ele, e ver um pouco onde ele vai chegar, ver se de fato a gente consegue transformar a vida dele de maneira perene. Bom, então, isso é assim que começou em 2010. E a primeira chance nunca surgiu com o objetivo de mudar a educação do Brasil. Eu tinha 22 anos, não cabia a mim nem ao cofundador do projeto a gente criar um tipo de movimento que mudasse. Assim, acho que isso é uma consequência, não começaria um projeto pensando assim. Mas a gente conseguia mudar a vida de um cara. Então, assim, um cara eu consigo ajudar. Bastava escolher quem era esse cara. Então, já que a gente não tinha escala em número de pessoas que a gente ia ajudar, a gente pensou, vamos ajudar alguém que tem um enorme potencial. E a expectativa é de que ele vai fazer um bom uso disso, desse investimento em educação, e ele vai bem longe e vai ajudar muita gente que vão ter contato com ele ao longo do caminho. Então a gente definiu 2 filtros. O primeiro era o cara ser um cara carente, o segundo, ele ser muito bom. Então assim começou a busca. Só que não é muito fácil, né? Eu estava morando em São Paulo, o projeto ia começar em Fortaleza, até porque é daqui que eu sou e a identificação com a terra. Então a gente foi atrás de um cara que era muito pobre e muito bom. E como toda pesquisa, até a gente brincou aqui, mas é verdade no nosso caso, ela começou no Google. Era a única ferramenta que a gente tinha. E aí a gente dava o Google à noite, quando chegava para o trabalho, aluno, escola pública, carente, pobre, bom, medalha. E você foi juntando uma lista de até 8 potenciais bolsistas. E eu lembro que a gente tinha 8 para abordar. O que a gente ia dar? A gente também definiu que a gente ia dar para ele basicamente tudo que precisava para preencher o gap dele de educação. Então, uma escola, mensalidade numa escola de ponta, alimentação, moradia, transporte, e tudo aquilo que era relacionado a ele estudar e poder desenvolver esse potencial dele. Então o projeto começou assim, a gente ligava e era um papo estranho, né? Porque você ligava para um cara, você falava assim, ó, você que é o Pedro? Sim. Você foi bom em matemática? Você estuda na escola tal? Aí o cara já começava a desconfiar, né? Aí você falava assim, ó, você quer ter acesso a uma educação de qualidade? Escolhe qualquer colégio, a gente vai pagar, a gente vai te dar moradia, transporte, a gente vai te dar alimentação, material, um tutor para te acompanhar, um aconselhamento de carreira, tudo isso de graça. Aí o cara dizia, não quero, né? Porque isso é trote, não existe, ninguém liga para mim oferecendo as coisas de graça. Quem é que liga para você mesmo? Você quer um bom emprego, trabalhar, a gente vai pagar tudo para você? Não existe. E a gente sofreu dificuldade mesmo. A gente tentou abordar os 4 da lista e todos os 4 negaram. E eles contaram para a mãe dizia o quê? Fuja, né? Não vai para a escola mais, porque tem alguém te procurando, já sabe até que você é bom em matemática, descobrir. E isso tudo é verdade. Até que teve um cara que ele é de Amontada, chamado Carlos Alexandre. E eu lembro que a gente não queria começar por lá, porque tinha que trazer o cara para Fortaleza, já ia ter mais trabalho aí, né? Só que a mãe do Ricardo, que fundou o projeto comigo, a dona Armênia, ela mandou um e-mail para a gente falando assim, não desistam, feeling de mãe, tentem o Carlos Alexandre. Aí a gente, vai ter que tentar, né? Feeling de mãe não dá para negar, não. E a gente ligou para ele e o papo foi igual. Tudo bom, Carlos Alexandre? Você estuda em Amontada, tudo, você é muito bom em matemática, você foi ouro na Olimpíada Brasileira e tudo.
A gente quer saber se você quer estudar num colégio melhor de Fortaleza, ter acesso a uma alimentação decente, uma moradia, um tutor, vai te acompanhar a carreira, por 3 anos tudo de graça. Você quer? Aí ele disse, quero. Eu até falei, porra, o cara é louco, não perguntou nada, quer. E a gente trouxe. E o objetivo foi esse, a gente deu tudo isso e passaram-se 3 anos e a gente pôde ver um pouco do resultado disso. Nosso objetivo era quebrar aquele ciclo social e ver se a gente conseguia ter ajudado o Carlos Alexandre de maneira sustentável, para ver um pouco onde ele ia chegar. Obviamente, no começo, os desafios, a gente não tinha muita certeza de onde ele ia. Então, tinha um problema e receio de ele não se adaptar, dele não performar tão bem, do nível dele não ser tão bom, dele não conseguir acompanhar. Mas deu certo. O Carlos Alexandre entrou na primeira chance. Em 3 anos, ele ganhou 11 Olimpíadas de Matemática. Ele passou na EFON, foi aprovado no IME, foi para a seletiva da Mundial de Matemática, foi representar o Brasil na Olimpíada Rio Platense. Ele é da nossa seleção de matemática. Ele é o nosso Neymar da matemática. E o projeto deu certo. E agora está se preparando para o ITA e eu não tenho dúvida, vai passar. Se não passar lá, passa em outra faculdade de ponta. E ele vai ter acesso a bons empregos, a família dele e o filho dele vão estudar em escola de excelência e aquele ciclo se quebrou. E aí a gente ficou, pô, legal. Começamos a contar a história para outras pessoas. Só que quando a gente contava, o pessoal falava assim, sorte. Aí eu falei, pô, sem sacanagem, foi sorte mesmo. Você podia dar muito problema. O Carlos Alexandre podia ter arrumado uma briga no segundo dia de escola, acabou o projeto. Mas não, ele estudou, deu certo, foi sorte. Mas a gente ficou curioso se era só sorte, né? Então falamos assim, vamos tentar o segundo. E o segundo, ele não é o Wenderson. Ele não é campeão de matemática. Na verdade, ele descobriu nosso projeto porque a gente deu uma matéria no Valor Econômico falando que a gente estava procurando alunos carentes de Fortaleza e que fossem bons de alunos. E uma moça que trabalhava no Banco do Brasil mandou um e-mail falando, eu dou aula particular de matemática aqui para a comunidade, tem um menino da escola pública que é bom pra caramba, de Beberibe. E a gente ligou para ele, trouxe ele, fez o processo, as notas dele não foram boas, mas a gente viu que ele queria muito, assim, ele se incomodava, ele enchia, assim, ligava pra gente, falava, cara, quero participar. Mas até então a gente estava ainda selecionando. Aí na entrevista, a gente perguntou, estava querendo entender o candidato, né, saber um pouco a realidade dele, as perspectivas, como é que foi a vida dele. E a gente perguntou, onde você mora? Aí ele falou, Caucaia. De onde você nasceu, na verdade? Caucaia. E onde você mora? Ele, Beberibe. Aí, uma pergunta normal, né? E por que você não saiu de Caucaia para Beberibe? Aí ele falou, porque eu queria aprender inglês. Aí eu, porra, nunca vi isso. Programa de intercâmbio. Londres, Nova York, Beberibe. Não existe. Não faz o menor sentido isso. E eu achei que era sacanagem. O Anderson. Mas por quê? Aí ele falou, eu tava andando na rua. Tinha 10 anos de idade, tava andando na praia, em Beberibe, onde a avó dele mora. E ele viu uns gringos na rua. E ele achou massa aquilo. Ele falou, pô, os caras louros, com dinheiro, bonito e tal, falando uma língua estranha. Deve ser a língua, né? E ele falou, quero aprender inglês. Aí eu, sim, mas... Aí ele, não, e tinha um casal de austríacos que morava do lado da minha avó e eles ensinavam inglês para a comunidade. Então eu falei, vou ficar, vou aprender inglês com eles. Pô, fiquei curioso, né? Falei, mas você aprender inglês? Tem gente que faz 15 anos de curso de inglês aí e não sabe falar nada, né? Então eu esperava básicos ali. E ele falou, sei falar inglês. Eu falei, mas quanto? Você sabe falar quanto? Ele, eu sei falar bem. Eu falei, você faz o seguinte, cara, conta a tua história toda agora em inglês. E ele contou. E hoje ele faz a apresentação da primeira chance em inglês e ele, de fato, tem um proficiência de inglês que me espantou. Ele até falou assim, eu sei falar alemão também, mas alemão ninguém sabe nem testar aqui, ninguém sabe falar alemão. Então, a gente acredita nessa aí, vamos embora. E foi isso. O Anderson entrou no projeto, mesma coisa, 3 anos, educação de qualidade, mentor, auxiliamento de carreira, uma alimentação decente, moradia, e os resultados são iguais. Ele foi aprovado no IME, foi aprovado na EFON, ele foi 2º lugar geral do INSPER, que é uma das melhores faculdades de economia do Brasil, ganhou bolsa integral, os patrocinadores do INSPER abraçaram ele, levaram ele para São Paulo, e ele está sendo hoje disputado pelo banco de investimento, o fundo de investimento e as maiores empresas do Brasil, e ele estava em Beberibe aprendendo inglês lá. Então, o primeiro, sorte. O segundo, o pessoal também falava sorte, né? Porque, porra, o cara pega um que é campeão de matemática. O segundo, aprender inglês em Beberibe. Então, você tem muita sorte. Então, vamos pro terceiro. O terceiro é a Cassiopeia. Cassiopeia é o seguinte, não tem resultados de Olimpíadas que chamam a atenção. Também não aprendeu inglês em Beberibe. Mas ela era uma excelente aluna, super esforçada, identificamos, fizemos seleção, mesma receita. 3 anos, educação de qualidade, um mentor, aconselhamento de carreira, alimentação decente, moradia. E os resultados são iguais. Ela passou no INE, passou no EFON, passou no INSPER, ganhou bolsa integral, foi morar lá, e no primeiro semestre dela, que agora acabou o primeiro semestre, ela foi o primeiro lugar geral do INSPER. Então, os efeitos que isso envolvi são enormes, eu não tenho dúvida. A Cassiopeia, o Carlos Alexandre e o Anderson
daqui a um pouco, vão estar ocupando grandes cargos em grandes companhias e vão estar tentando reverter esse benefício que eles tiveram. O Enzo e a Cassiopeia já participa de um grupo no INSPER chamado GAS INSPER, que ajuda a comunidade e dá aula de graça para alunos carentes que querem entrar no INSPER. Então, você vai vendo que o efeito multiplicador do projeto. Mas a gente teve sorte uma, sorte duas vezes, sorte três vezes, e a gente falou, pô, nunca tive tanta sorte assim na minha vida. Fui ter sorte para achar menino. E a gente foi ver se a gente tinha muita sorte mesmo. E aí a gente encontrou 23. E o projeto hoje está endereçando todos esses alunos aí. E aí, quando a gente conta a história, o pessoal fala, pô, mas só esses, tem mais história? Eu adoraria ter tempo de contar, mas todos eles têm o mesmo perfil e todos eles têm os mesmos resultados. Qual perfil? Perfil carente e muito bom. Aí o pessoal pergunta, quão carente? É muito carente. A renda familiar média é R$600. Tem a bolsista nossa, que a gente foi dar o fardamento, o uniforme, ligou para ele e perguntou, qual o número do seu sapato? Ele falou, não sei, eu não tenho sapato, nunca tive sapato, como é que eu vou saber o número? Então são muito carentes. E os resultados são excepcionais também. Então tem gente que aprovou no IME, tem gente que aprovou em escola militar, tem gente que passou no vestibular do INSPER. Tem um cara, até o Rodrigo, é o segundo da última coluna, ele é um baiano, teve bons resultados de Olimpíadas, a gente trouxe, mesmo processo. Só que em um ano, ele já começou a dar resultado. Em um ano, ele foi aprovado num programa com a Universidade de Harvard, e lá nesse programa de jovens talentos, lá dentro ele foi eleito o most likely to be president. Ele foi o mais provável de ser presidente de todo o grupo de alunos talentosos. Todo mundo queria conhecer ele, a partir daí ele desencadeou vários outros projetos, foi aprovado em Yale, aprovado em Chicago, e de fato, eu não consigo medir o que ele vai chegar, mas eventualmente ele pode vir a ser um grande líder, pode vir a ser um presidente, e aí o projeto não impactou mais a vida de 1, 2, 3, nem 23, e aí já começa a afetar a vida de milhões de pessoas. Então, assim, tem vários casos aqui. Outro interessante é porque tem uma mudança de perspectiva do cara. Isso é o primeiro impacto que você vê. O Carlos Alexandre, quando a gente falava com ele, eu perguntava, você quer fazer faculdade de quê? Antes do projeto. E ele dizia, de nada, porque ninguém faz faculdade. Não conheço ninguém que faz faculdade, nenhum parente meu fez faculdade, não tem faculdade aqui perto. Acabou o colégio, vai trabalhar, não tem faculdade. Beleza. 3 meses depois do projeto, liguei para ele, e aí, Carlos Alexandre, como é que tá? Tá bem? Tá adaptado? Tô bem. E aí, tá pensando em alguma coisa? Já faculdade? Já tô decidido. Pô, rápido. Você vai fazer o quê? Fazer ITA. O bicho é audacioso. Vamos com fé. Vá com fundo. 3 meses depois, ou seja, 6 meses depois do projeto, só 6 meses, a gente foi falar com ele de novo, ele falou, rapaz, não vai fazer ITA não. Aí agora o cara não quer mais fazer ITA, porque ele não se adaptou, vai voltar para a montada, não quer mais estudar. Aí ele falou assim, não, porque ITA é fácil, eu descobri que o bom mesmo é o MIT. Eu falei assim, cara, tu não sabe nem escrever Massachusetts, cara. Escreve Massachusetts aí que eu dou uma bolsa para ti. Mas é isso, essa mudança de perspectiva. O Paulo Ricardo é um caso também legal. Ele está no primeiro ano com a gente agora. E a gente conversava com ele e perguntava, o que você quer fazer? Ele, não quero fazer nada da vida, não sei muito bem e tudo. E na entrevista a gente pressionou um pouco para ver as ambições dele, ele não tinha. Agora ele ligou para o mentor dele, aí falou assim, tudo bom? Tudo bom. Eu tô ligando aqui para bater papo. Aí o cara achou estranho, né? Para bater papo. Mano, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Ele, não, tá tudo tranquilo. Aliás, ele é o primeiro lugar da turma dele, no colégio aqui. E ele falou, não, tá tudo tranquilo, tô ligando para bater papo. Aí o cara ficou curioso, não faz sentido isso. Ele me explica melhor. Ele falou assim, tava pensando aqui naquela pergunta que vocês fizeram, eu tenho a resposta já. Eu quero ser bilionário. E para ser bilionário eu vi que tem que fazer muitos contatos. Então eu tô fazendo contato aqui com você, que é alguém que eu conheço. E foi isso. Então a perspectiva deles vão mudando, e isso é interessante, que você vai ver que eles vão acreditando neles mesmos, né? Bom, então a gente viu que a gente teve muita sorte. A gente teve sorte com 25 pessoas, todos são sorte. E aí eu pensei, onde é que tem muita sorte assim para encontrar talento? Onde é que você encontra talentos? Toda geração, assim como todo processo seletivo nosso, tem um talento, toda geração tem um talento do futebol. E aí eu lembro quando eu era criança, eu pensava, pô, o Brasil é muito sortudo, cara. Teve um Pelé com a gente, por ter nascido em qualquer lugar, nasceu aqui. Aí depois eu vi Ronaldo, Romário, Ronaldo, eles falam, pô, o Brasil é muito sortudo. Tem o Pelé, tem o Romário, tem o Ronaldo, tem o Neymar agora. E eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos vai ter um outro. O que acontece é que não é bem sorte. Se você for olhar, o Brasil tem uma estrutura que propicia a identificação de talentos de futebol. Toda esquina tem um campo de várzea. O cara faz 3 gols lá, todo mundo fala, esse cara é bom. Esse cara tem que ir para a escolinha do Clube X. Ele vai para lá, tem um cara que acompanha ele, dá treinamento, ele fica lá enclausurado, jogando futebol.
É óbvio que esse cara vai virar um craque. Você não encontra isso na Rússia, por isso que não tem o Neymar lá. Então, assim, é esse o processo. E o objetivo da primeira chance, então, é expandir um pouco isso. E a gente começar a ter campos de várzea, não só para o futebol, mas também para a escola. Cara, o Carlos Alexandre ele fazia um conto de matemática de cabeça que, para quem está atento, é óbvio que ele é muito bom. Só que não era feito nada a partir daí. Existem uma série de Olimpíadas e resultados e análises de escola pública que realmente mapeiam os alunos e dizem os bons talentos do Brasil todo. Só que não é nada feito a partir disso. 9 milhões de estudantes fazem exames de escola pública e eles são são muito bem detalhadamente avaliados. Só que depois disso nada é feito. E aí a gente resolveu expandir. A gente criou um projeto chamado Garimpar, dentro da primeira chance. Que basicamente é o seguinte, a gente começou a compilar informações e resultados de Olimpíadas de todo o Brasil. Para a gente ver quanto que de talento a gente tem no país. E aí a gente criou uma plataforma que junta todos esses dados. Essa plataforma funciona com filtros, você pode dizer aonde que você quer procurar o bolsista, e é grande mapa de talentos do Brasil. E a partir daí, a gente começou a levar a primeira chance, não só para o Ceará, não só para o Nordeste, mas por todo o Brasil. E o que tem espantado a gente é que, de fato, o nosso país é muito rico em talentos. É impressionante o número de talentos e de jovens com potencial que a gente encontra em cada processo de seleção. Então, assim, para finalizar, contei a história da primeira chance, mas acho que a mensagem importante, já foi discutida aqui, é que o TEDx serve para espalhar ideias. E eu acho que a principal mensagem é que se você acredita numa causa e você acha que dá para mudar a realidade, você não precisa pensar em mudar o Brasil como um todo. Você pode pensar em mudar assim, eu ajudo um cara. E com esse caminho, o projeto vai ganhando mais consistência. Você vai gostando, mais pessoas vão aderindo à causa. E quando você vê, você construiu alguma coisa um pouco maior. A gente começou, eu falei, 22 anos, a bolsa estágio, trabalho e o Google. Depois disso, o projeto cresceu. Então, se a gente conseguiu, acho que todo mundo consegue. É mais ou menos isso que a gente queria falar aqui. Então, obrigado por você.